A Coreia do Norte é um país socialista, localizado no extremo oriente do continente asiático e banhado pelo Oceano Pacífico. O clima que predomina é o temperado continental, que apresenta um verão com grande incidência de chuva e invernos rigorosos. O país possui uma economia bem soviética, por isso mantém uma restrita relação comercial com outros países e recebe ajuda alimentar da ONU. Sua economia está voltada à produção industrial de base e produtos agropecuários. Não tem muitas diferentes etnias. O país possui regimes muito fechados. Seus habitantes não podem usar telefone celular e os turistas não podem tirar fotos de seus monumentos. Nome: República Democrática Popular da Coreia. Capital: Pyongyang. Idioma: coreano. Número de habitantes: 23,9 milhões aproximadamente. Moeda: won norte-coreano. Esperança de vida: 67 anos. Mortalidade infantil: 47 óbitos a cada 1.000 nascidos. PIB: 40 milhões de dólares. PIB por capita: 618 dólares. A greve dos caminhoneiros no Brasil em 2018, também chamada da crise do diesel, foi uma paralisação de caminhoneiros autônomos com extensão nacional, iniciada no dia 21 de maio, no Brasil, durante o governo de Michel Temer. Os grevistas se manifestaram contra os reajustes frequentes e sem previsibilidade mínima nos preços dos combustíveis, principalmente do óleo diesel, realizados pela estatal Petrobras com frequência diária, pelo fim da cobrança de pedágio por eixo suspenso e pelo fim do PIS/COFINS sobre o diesel. Que são modais de transporte? São chamados de modais de transporte as formas de transportes cargas, sendo divididas em 5. Aéreo, feito de forma aérea. Dutoruário, feito pelos dutos. Ferroviário, feito por ferrovias. Hidroviário, feito por água. Rodoviário, feito por rodovias. Geralmente, cada um tem uma escolha baseada em suas vantagens e desvantagens, custos, velocidade, entre outros fatores. A greve dos caminhoneiros no Brasil em 2018, também chamada de crise do diesel, foi uma paralisação de caminhoneiros autônomos, com extensão nacional iniciada no dia 21 de maio no Brasil, durante o governo de Michel Temer. Os grevistas se manifestaram contra os reajustes frequentes e sem previsibilidade mínima nos preços dos combustíveis, principalmente com o óleo diesel, realizado pela estatal Petrobras, com frequência diária pelo fim da cobrança e pedágio por eixo suspenso e pelo fim do PIS/COFINS sobre o diesel. Governar é abrir estradas. A frase já foi lema de um governo no Brasil, no início do século passado, e desde então as rodovias imperam como o modal mais utilizado no país. Atualmente são mais de 2 milhões de quilômetros de estradas, enquanto as ferrovias não chegam a 30 mil quilômetros. A greve dos caminhoneiros e o tratamento do escoamento da produção, ocasionado pela indefinição na tabela de frete, deixaram claro a dependência do Brasil ao sistema rodoviário. Para entender a complexidade do assunto, especialistas explicam como chegamos ao cenário atual e como o problema pode ser resolvido. A opção por investir em rodovia veio de quando uma política das décadas de 1950 e 1960, quando as rodovias eram vistas como infraestruturas do futuro. Hoje, temos uma estrutura rodoviária madura, com modelos bem implementados, enquanto temos uma malha ferroviária não tão desenvolvida assim, disse a especialista em infraestrutura logística da Confederação Nacional da Indústria, CNI, Ilana Ferreira. O escoamento da produção agropecuária predomina nas estradas. A malha rodoviária transporta 75% de tudo que é produzido no país, e o resto é escoado pelas vias marítimas, área e ferroviária. Por esse motivo, a dependência dos caminhoneiros é tão grande. Entre o governo militar e o que nós vivemos hoje, passamos 30 anos sem nenhum investimento em ferrovia ou hidrovias, ressaltou o presidente da Câmara Setorial de Infraestrutura e Logística do Ministério da Agricultura, Edeon Vaz. Transporte rodoviário é um tipo de transporte realizado em estradas, rodovias e ruas, que podem ser pavimentadas ou não. O transporte em questão movimenta mercadorias, matérias-primas, animais, pessoas e muitos outros. As principais vantagens das rodovias são: realizam deslocamento de ponta a ponta, ou seja, recolhem a mercadoria no local de produção e a levam até seu destino final.
não precisam de um grande volume de carga para circularem, ao contrário de outros tipos que só se tornam viáveis quando a carga é maior eficiência e agilidade no deslocamento em pequenas distâncias. Capacidade de integração com os outros tipos de transporte, pois uma rodovia pode interligar uma ferrovia com uma hidrovia, por exemplo. Possui um menor custo de construção, embora os gastos com a sua manutenção sejam maiores. Por outro lado, é preciso considerar também as desvantagens das rodovias, que se manifestam principalmente quando as distâncias de deslocamento são maiores. Tais desvantagens são: maior custo de manutenção, pois as rodovias precisam ser sempre refeitas ou reparadas, mais gastos para o deslocamento quanto a grandes cargas, menor capacidade de carga, pois um caminhão opera com uma quantidade muito inferior à de um trem de ferro ou de um barco de navio. Os objetivos da greve foram atingidos? Sim, em parte foi. Principalmente a parte do óleo diesel, que abaixou o preço dele, que estava muito caro, que era a principal briga pelos grevistas. Que agora até dezembro está dizendo que vai ser 3,10, 3,15 o preço do óleo diesel. Se continuar nesse valor, tá ótimo. Agora, sobre o pedágio, que também foi a batalha do povo, foi também conseguido. O valor, o eixo suspenso do pedágio não estão cobrando mais, que se antes cobrava. Principalmente em São Paulo, que é muito caro. Agora não paga mais eixo suspenso. Então cada caminhão que tem seu eixo suspenso está pagando a quantidade que eixo que está rodando só. Fake news são um tipo de imprensa marrom que consiste na distribuição deliberada de desinformações ou boatos. O termo fake news é usado para se referir a notícias falsas ou imprecisas que são publicadas majoritariamente na internet. São ainda espalhadas via jornal impresso, televisão, rádio ou ainda online, como nas mídias sociais. As notícias falsas são escritas e publicadas com a intenção de enganar, a fim de obter ganhos financeiros ou políticos, muitas vezes com manchetes sensacionalistas, exageradas ou evidentemente falsas para chamar a atenção. Como as fake news podem afetar as eleições no Brasil? A influência das fake news sobre o voto este ano é dada como certa para os especialistas, como a diretora da agência de checagem Lupa. Para o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, caso seja aprovado que algum candidato tenha sido beneficiado por notícias fraudulentas, a eleição deste ano pode chegar ao ponto de ser anulada. A maior parte destas notícias são divulgadas através das redes sociais e elas tendem a prender usuários dentro de bolhas ou câmeras, que concentram pessoas com pensamentos já similares. Assim, a opinião não encontra contraponto, somente apoio. Para os usuários dentro da bolha, a impressão é de que essas opiniões são senso comum de toda a nação. Uma vez em que ele não houve argumentos contras, além das notícias falsas, existem também o perigo dos bots, softwares, automatizados para dizimar a massa do conteúdo partidária em redes sociais, a fim de influenciar a discussão política sobre determinado tema. No último ano, as fake news, notícias falsas disseminadas principalmente pelas redes sociais, passaram a ser vistas por parte da opinião pública como as grandes vilãs do processo político e um risco à democracia. Nos Estados Unidos, especialistas apontaram como peça fundamental para a vitória do presidente Donald Trump nas eleições de 2016. A preocupação se espalhou o mundo afora e chegou ao Brasil. Os pesquisadores identificaram, com a base de dados mais robusta até hoje, que 27,4% dos americanos acima de 18 anos visitaram ao menos uma notícia falsa durante o período do estudo. Essa proporção representa cerca de 65 milhões de eleitores do país. Muitas pessoas que viram notícias falsas reportaram acreditar no conteúdo, e a maior parte do conteúdo era favorável ao atual presidente Donald Trump. O compartilhamento de fake news e textos extremistas, sensacionalistas e conspiratórios e de opinião disfarçados de notícias jornalísticas ganhou força frente a reportagens escritas por profissionais.
No dia 15 de maio de 2018, recordamos os 70 anos de Nakba, em meio aos ataques de Israel à Marcha do Retorno, que no dia anterior mobilizou cerca de 50 mil palestinos em Gaza e teve 60 mortos e 2.400 feridos. Nakba, em árabe, significa catástrofe, em referência à expulsão de cerca de 80% da população palestina do país. Com a criação de Israel, centenas de milhares de palestinos transformaram em refugiados, que com seus descendentes somam 5 milhões de pessoas, a maioria vivendo em precários campos e países vizinhos, a poucos quilômetros de suas terras. Israel domina desde 1967 todo o território do que foi a Palestina histórica e submete seus habitantes a graus variados de opressão. Faixa de Gaza é um território localizado na Palestina, entre Israel e Egito, ao longo do Mar Mediterrâneo. O território é conhecido por estar em constante conflito, uma vez que é reivindicado pela Autoridade Nacional Palestina com sua propriedade. Não é um país independente e sua posse é disputada através de conflitos armados pela Palestina e Israel. Este território do sudoeste da Palestina é constituído por uma planície costeira que ladeia o litoral mediterrâneo e se estende em torno da cidade de Gaza. Abrange uma área de 365 km² e tem cerca de 1,8 milhões de habitantes. O Hamas é uma organização terrorista palestina de orientação sunita que inclui uma entidade filantrópica, um braço político e um braço armado. Nas últimas semanas, o Hamas, as brigadas Ezzedine al-Qassam, seu braço direito, e a Jihad Islâmica apresentaram 10 condições aos mediadores egípcios para aceitar um armistício com Israel, válido para os próximos 10 anos. 1. Suspensão do bloqueio à faixa de Gaza, território controlado pelo Hamas. 2. Retirada das forças armadas israelenses da faixa de Gaza e permissão para que os agricultores palestinos possam usar suas terras até a fronteira com o território israelense. 3. Libertação definitiva dos palestinos que, inicialmente, solto após a troca pelos soldados israelenses Gilad e Shalit, acabaram presos novamente pouco depois. 4. Ampliação da zona de pesca. 5. Reconstrução do aeroporto e construção de um porto. 6. Controle internacional da zona de fronteira em Rafah, divisa entre faixa de Gaza e Egito. 7. Aceitação por parte de Israel de um cessar-fogo também por 10 anos e do fechamento do espaço aéreo para aviões israelenses sobre a faixa de Gaza. 8. Permissão para que moradores da faixa de Gaza possam ir a Jerusalém para rezar na mesquita de Al-Aqsa. 9. Fim das tentativas de Israel de tentar sabotar o pacto de reconciliação entre Hamas e a facção moderada Fatah. E 10. Fim das operações militares de Israel na Cisjordânia, em Jerusalém Oriental e na faixa de Gaza.